Olá, eu sou a professora Angélica Carlin, professora convidada do programa de mestrado em administração da Unip, no qual eu desenvolvo duas atividades. Um diálogo interdisciplinar com os meus colegas na área do direito, que é uma das minhas formações, e a outra atividade como professora de didática do ensino superior, porque eu também tenho doutorado na área de educação, além de ter doutorado em direito político e econômico. Então eu trabalho nessas duas áreas, sou professora de didática do ensino superior e ao mesmo tempo dialogo com os meus colegas na área do direito, fornecendo todo o substrato jurídico que eles necessitam para suas reflexões e para suas pesquisas. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o impacto do Covid-19, o coronavírus, nos contratos de franquia, um dos temas que vocês estudam com o querido professor Pedro Rezende, que me convidou para fazer essa participação. Aliás, nós tínhamos uma participação planejada para 18 de março, que não foi possível cumprir, em que nós falaríamos da nova lei de franquias, a Lei 13.966, que é do final do ano passado, 26 de dezembro, que entrou em vigor em 25 de março, mas que foi atropelada em meio à pandemia do coronavírus. A nossa questão de hoje é: o coronavírus determinou, a pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, determinou o fechamento de atividade empresarial para facilitação do isolamento social em vários estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, dois dos estados em que ocorre a maior atividade econômica e que tiveram as suas atividades empresariais suspensas por força de decretos do governo do estado. Ora, as franquias são contratos de longa duração. Por óbvio, acabaram sendo contratos muito atingidos pela impossibilidade dos franqueados trabalharem. Como é que os franqueados vão responder por suas obrigações legalmente construídas, legalmente assumidas por força de contrato, se eles não podem trabalhar? De que obrigações exatamente nós estamos falando? Aquelas obrigações mais importantes que o contrato de franquia faz nascer: o pagamento da taxa de franquia, que nem sempre é feito em ato único, por vezes é um pagamento parcelado. O pagamento de royalties, talvez o mais importante impacto do fechamento da atividade econômica, e o pagamento da taxa de publicidade. Isso na relação entre o franqueador e o franqueado, mas existem outras relações que foram afetadas pela interrupção da atividade empresarial. Por exemplo, a locação de imóveis. Uma série de franqueados não aluga imóvel direto do franqueador, aluga espaços em shopping centers ou outros imóveis comerciais que estão disponíveis no mercado. Como é que fica a relação de pagamento de locação? Entre outras obrigações, a obrigação, por exemplo, com prestadores de serviço, a obrigação com empregados, que o governo já vem tentando regulamentar nesses últimos dias, embora não com tanto êxito como todos nós desejaríamos, não com tanta clareza como todos nós desejaríamos. A realidade é que o Covid-19 está mostrando para nós todo o impacto que pode acontecer num feixe de contratos, como são conhecidas as relações empresariais no âmbito do pensamento institucional. De fato, a empresa é um feixe de contratos, é uma relação em rede, uma relação profundamente enredada, ou seja, são várias empresas que possuem contratos umas com as outras e gerando direitos e obrigações, gerando a bilateralidade das obrigações, como a gente chama em direito. Bilateralidade porque as partes têm direitos e obrigações ao mesmo tempo, oriundas do mesmo instrumento que é o contrato. Como é que a gente resolve esse feixe de contratos em tempos de suspensão da atividade empresarial por um fato superveniente que é o coronavírus, um fato indesejado e um fato superveniente que veio após a formalização do contrato? Bom, a taxa de franquia parece ser o menor problema, porque ou você inicia a atividade já tendo pago a taxa de franquia integralmente, ou ela está parcelada, e esse parcelamento pode perfeitamente ser prolongado, inclusive pode ser suspenso durante o tempo da suspensão da atividade empresarial, para depois voltar a ser pago. O pagamento de royalties
é diferente para cada modalidade, é o mais complexo e é diferente para cada modalidade. Por quê? Porque algumas modalidades tiveram que suspender totalmente a sua atividade. Foi o caso das academias de atividades físicas, foi o caso dos cursos de idioma, esses tiveram que interromper. Ficou praticamente proibido ir à academia ou ter uma academia funcionando assim tanto quanto uma escola de idiomas. Mas os supermercados não. E alguns hortifruti granjeiros, que também trabalham como franquia, também não foram impedidos. As farmácias não foram impedidas de trabalhar. Pelo contrário, são considerados gêneros de primeira necessidade e precisam continuar trabalhando. Isso leva para a gente, então, a realidade que, né, para os que não pararam a atividade empresarial, os royalties serão devidos da mesma forma como estão previstos nos contratos. Para aqueles, insisto, que por causa superveniente, como é o caso dessa pandemia, tiveram que interromper, o estrito cumprimento do contrato se tornou impossível por uma causa que o franqueado não deu origem. O cálculo feito preliminarmente para royalties não se aplica mais. Então, isso deverá ser negociado. A taxa de publicidade é uma decisão estratégica do franqueador. É o momento de suspender a publicidade, é o momento de dar continuidade, preparando a volta da atividade empresarial. Isso é estratégico, terá que ser resolvido pela inteligência do franqueador. A locação, os fornecedores, os empregados, tudo deverá ser adequado às novas circunstâncias. Os contratos se regem por um princípio essencial que não é um princípio jurídico apenas, é um princípio econômico também, o princípio do equilíbrio das relações contratuais. Se um fator superveniente, insisto, um fator que não tinha sido pensado, um fator que não existia à época do contrato, torna o contrato desequilibrado, é preciso fazer retornar o caminho da normalidade, o caminho do reequilíbrio. Isso significa que todo mundo pode parar de pagar tudo, não precisa pagar mais nada e vamos em frente, depois a gente vê? Não, essa não é a medida. A medida é de bom senso, serenidade e a palavra é negociação. As partes vão ter que encontrar os melhores caminhos para efetuar negociações que sejam adequadas a cada caso concreto e que levem em conta a necessidade do reequilíbrio das relações contratuais, dado a nova realidade que o coronavírus impôs a todos nós. E veja, não se trata apenas de negociação que leve em conta o período da interrupção. É preciso que a negociação seja inteligente e estrategicamente construída para levar em conta possíveis e reais efeitos que nós teremos mesmo ao final da proibição da atividade comercial. Suspenso o decreto de proibição da atividade comercial, no dia seguinte a vida não volta ao normal rapidamente. Muitas pessoas vão ter receio de frequentar shoppings, de frequentar cinemas, de frequentar academias de atividade física, de frequentar escolas de idioma, com receio de ainda ter possibilidade de contrair o vírus. Então, essa é uma crise longa, infelizmente, uma crise mundial, uma crise de grandes transtornos para a atividade empresarial, não há dúvida, mas que precisa ser pensada a longo tempo. Não há uma solução mágica, uma solução do dia para a noite. Negociação, diálogo, bom senso, serenidade. Essas são as palavras que devem nos guiar nos próximos meses. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta depois, num outro momento, para falar um pouco mais da lei de franquias.